Para quem gosta de dividendos, chegou a hora de investir em fundos imobiliários ou seria melhor focar em ações pagadoras de dividendos? É isso que nós vamos analisar nesse vídeo, primeiramente comparando o histórico do IDIV com o IFIX, mas contextualizando, que é muito importante contextualizar. A maioria das pessoas simplesmente projeta um com o outro aqui, compara os retornos. Não, peraí, você tem que entender o que aconteceu no passado para a performance do IDIV acontecer daquela forma, o que pode estar acontecendo agora, e aí sim a gente encaixa a Selic e tudo mais, tá? Então nós vamos contextualizar toda essa história. Bom, então primeiro começando com uma comparação bem fria, né? A gente olha aqui o IDIV de verde com o IFIX de azul, a gente vê que a performance desde o início do IFIX é de 114% contra 182% do IDIV. Então o IDIV ganhou. Primeiro ponto é que teve uma vitória realmente do IDIV. Segundo ponto é que você tem que entender que o IDIV ele é muito mais volátil, ou seja, ações de dividendos elas são muito mais voláteis. Você pode estar numa empresa que vai despencar muito. Olha só, eu estou falando de índice, tá? O índice IDIV, ele chegou a cair aqui, ó, olha só, deste topo para este fundo, 57%, e na sequência ele demorou um pouquinho para se recuperar e acabou recuperando mais por conta da troca do presidente, queda da Selic, expectativa de melhoras, várias coisas foram muito bem feitas ali no Brasil, né? Proteção das leis estatais, várias coisas acontecendo positivas que fez o IDIV caminhar novamente muito forte e aí até passar o IFIX, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que se você investe em ações, você está muito mais suscetível à volatilidade. Você tem que as pessoas ainda não entenderam, elas acham que as crises vão ser sempre que nem a pandemia, que caiu aqui e em V, né? Não é assim, tá? Então, eu estou mostrando o IDIV aqui, mas se você voltar mais para trás, vai ter mais sofrimento, né? Então, às vezes, as ações elas podem demorar bastante, é sofrimento e é queda. Se você acha, eu investi na ação que caiu 15%, cara, 15% não é nada, 20% não é nada, isso sim é queda e não é da noite pro dia, é uma queda lenta, demorada, sofrida, tá? Primeiro ponto. Então, esse é o primeiro ponto, ações são muito mais voláteis, embora elas rendam mais ao longo do tempo, do período longo. Outro ponto é que, sim, embora o IDIV a gente veja uma volatilidade tão grande assim, como nós estamos vendo aqui, eu acho que não vai acontecer nessa magnitude toda tão fácil. O Brasil vai ter que se deteriorar muito, pior do que aconteceu naquele governo Dilma, que já é bem difícil, né? Tem que ficar pior do que aquilo. Por quê? Porque as empresas estão mais protegidas. É tão estranho que o IDIV aqui, ele sofreu mais do que o Ibovespa em muitos momentos daquele governo Dilma. Primeiro, porque o cenário interno do Brasil estava ruim e o IDIV ele acaba tendo muita exposição ao setor interno, né? E outra coisa é que teve muitas intervenções, muita bagunça. Você acredita em Banco do Brasil sofrendo daquela forma, outras estatais, né? Índice de ações de energia elétrica. O índice de ações de energia elétrica, se você pegar aqui de 2012 até 2014, foi uma derrocada infinita, né? E ele ajudou o IDIV a cair também. O índice de ações de energia elétrica são empresas de energia elétrica que são as mais perenes que existem na bolsa. Quando você mexe nelas, elas tendem a sofrer no primeiro momento, mas depois se recuperam, porque elas se autoequilibram com a falta de investimentos, e aí o que acontece? A energia fica mais cara e tudo mais. Óbvio, você tem que enxergar distribuição, diferente de geração, diferente de transmissão. Eu já expliquei em outros vídeos, né, como é que você deve enxergar cada uma, mas enfim, de modo geral, o setor elétrico ele se recompõe muito rápido. Eu foco muito em bater essa tecla para vocês, porque nesse período de 2012, eu já tinha uns 5 anos de bolsa, e eu não tinha essa visão ainda, senão eu teria comprado muito mais elétrica. Mesmo não tendo tanto dinheiro na época, eu tentaria, me esforçaria ali, porque, cara, realmente o setor de energia elétrica, se ele aguentou aquilo ali, ele aguenta qualquer coisa. Então ele ficou à prova ali, que eles são muito, muito resistentes. O histórico passado deles não estava sendo destruído, porque as manchetes da época parecia que já era o setor elétrico, perdeu a força. Não, eles só estavam passando por um período ali de reestruturação. Enfim, tô querendo dizer o seguinte: o índice IDIV ele é sim muito mais volátil do que os fundos imobiliários, as ações de pagadores de dividendos elas são muito mais voláteis, mas aquela volatilidade monstra eu acho que vai ser muito difícil de acontecer. Ela pode ser acontecer no Ibovespa, no natural, tem commodities ali, então a gente pode ver empresas com commodities, petrolífera e tudo mais, ter uma volatilidade dessa sim. Em algum momento pode acontecer, não estou falando que é agora, mas em algum momento aí da sua trajetória de investimento pode acontecer. Agora o IDIV cair tudo aquilo, óbvio que pode, né? Mas é bem mais difícil. O Brasil vai ter que estar numa situação bem ruim, pior do que a época do Dilma. Por quê?
como eu já disse, as empresas estão mais protegidas. A lei das estatais, o próprio regulamento do setor elétrico está mais protegido, né? Enfim, estamos numa situação diferente. Então, eu acho que, embora seja muito mais volátil sim o IDIV do que o IFIX, talvez não precise ter tanto medo daquela volatilidade toda. Mas sim, fique atento que as quedas são mais fortes em ações do que em fundos imobiliários. A não ser que você invista em fundos imobiliários que estão ali muito descontados, que estão com aquele PVP de graça, que é oportunidade. Esse é o problema, né? Quando eu penso em oportunidade, eu penso em ações, tá? Então essa é outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Mas essa é a minha visão, é a minha opinião só. Se eu quero uma coisa descontada, não, essa aqui tá barata, tá de graça, eu vou. Um exemplo, Eletrobras. Pô, Eletrobras é de graça, né? Então eu vou pegar o dividendo lá na frente, vai dar bom e não sei o quê. Melhor do que, na minha visão, investir num fundo imobiliário de papel, nossa, bate na madeira que esteja sofrendo, não faço isso nunca, ou ainda mesmo um de tijolo, de escritórios ali que não sei o quê. Então, quer ganho, quer retorno maior, bem maior do que a média, ações, escolha uma aí, eu citei um exemplo da Eletrobras, mas tem várias outras ali que estão descontadas, ações para grandes ganhos, não fundos imobiliários. Aí se você quer dividendos, saiba que nos fundos imobiliários você vai ter sim muito mais estabilidade, mas talvez não tão diferente como nós tivemos nesse passado. Você pode ver aqui da linha de azul que realmente os fundos imobiliários eles resistiram muito mais do que o IDIV, mas na sequência realmente o IDIV foi ultrapassando. Um próprio exemplo aqui são as próprias elétricas que foram aí explodindo, né? Várias empresas elétricas explodiram em altas infinitas. Outro ponto que deveria estar muito claro na cabeça dos investidores é que ações pagadoras de dividendos, muitas vezes elas passam por fases diferentes. Olha só, a Copel, ela passou por um turnaround, ela foi ali se preparada para a privatização e agora ela vai continuar o seu processo de busca pela eficiência. É um case muito bacana. Mas olha o dividendo, ele deu uma reduzida aqui, 2 e pouco. Ele era muito baixo na época, a empresa não era tão eficiente, foi fazendo turnaround, foi ficando bacana, foi conseguindo fazer dividendos maiores e foi reduzindo agora, né? Por que ela está tão baixa nesse momento? A privatização. E por que esses dividendos estão tão baixos? Ela aproveitou ali a privatização dela para pagar indenizações bilionárias para renovar suas concessões das hidrelétricas. Então olha só, a gente tinha uma enorme dor de cabeça que poderia vencer as concessões e ela perder. Agora a gente não tem mais, são 30 anos de concessões, uma tranquilidade muito grande. Mas isso nos mostra que tem ciclos e todas as empresas, cada uma vai ter um ciclo ali um pouco diferente. Então ela vai aumentar gradativamente de novo esses dividendos, mas o que eu estou querendo dizer é que você tem que ter paciência. Em fundos imobiliários aqui decentes, você sempre vai ter ali o seu dividendo pingando sempre na sua conta, tá? Então quem pega a Copel apenas pelos dividendos pode ser que esteja decepcionado, embora seja ainda um case muito bacana. E se pegamos os últimos 2 anos do IFIX, CDI e o IDIV de verde, olha só, o IDIV o melhor, seguindo do CDI e muito longe o IFIX. A gente vai ver aqui uma rentabilidade de 8,5 contra 29 do IDIV e 25 do CDI, né? O único ponto que eu posso fazer aqui é que o CDI ele tem imposto, então você tem que tirar aqui, né, 15% de imposto no mínimo, né? Enquanto o IFIX, sim, ele tem imposto ali no ganho de capital, porém o grande ganho do IFIX geralmente fica ali nos dividendos. Nos fundos imobiliários de papel é só dividendos, nos fundos imobiliários de tijolo tem um pouco da cota, mas na verdade também a imensa maioria é de dividendos e de crescimento de dividendos também que acaba acontecendo ali ao longo do tempo, né? Então o IFIX é basicamente isento, enquanto o CDI vai ter no mínimo imposto de 15%, mas ainda assim não vai ser o suficiente para equiparar os dois, né? Tem aqui uma vantagem do CDI. Se você pegar os últimos 10 anos, pegar um prazo maior, aí sim a gente vê uma certa comparatibilidade. Eles estão mais ou menos próximos aqui, o IFIX e o CDI, mas a ordem continua a mesma, né? IFIX em último, CDI e IDIV. Se você tirar o imposto, aí o CDI vai ficar por último aqui. Então, nos últimos 10 anos acabou valendo a pena. Mas é meio relativo, né, pessoal? Porque nós estamos também falando do índice. Ninguém investe no IFIX, ninguém investe no IDIV. Você pode ter conseguido retornos muito maiores no IDIV, principalmente comprando a queda. Eu gosto de ação exatamente para comprar a queda. Esse é o grande vantagem. Se você está disposto a acompanhar mais de perto, eu acho que você consegue fazer maiores ganhos aqui no IDIV. Ó, por exemplo, quem compra aqui nesses fundos, olha só,
como vai ter uma performance muito maior. Mas óbvio, né, que a gente tem que buscar fazer uma comparação mais neutra. E aí quando olhamos aqui a performance do IFIX, você tem que ter em mente que são dois mundos totalmente diferentes. Assim como o Ibovespa tem ações de commodities, tem ações de varejo, aquelas maluquices lá, e tem as ações de dividendos ali, que é o índice DIV, né? A gente filtrou isso aqui para comparar um pouco melhor. E no IFIX também, só que no IFIX tem um mundo aqui de recebíveis, que é os fundos imobiliários de papel, que investem em dívida, né? E aí eles estão puxando para cima, eles estão com alta de 3,6%, porque eles estão atrelados ao quê? Exatamente a Selic, né? A CDI ali, também estão atrelados à inflação, então são números que estão exatamente pressionando hoje em dia aqui a economia brasileira, né? A dívida está muito alta hoje por conta da taxa de juros e ainda está para aumentar, então eles estão resistindo bem. Eles estão puxando o IFIX para cima, com queda de apenas 0,2. Mas quando você olha aqui os fundos imobiliários de tijolo, que são os imóveis, que realmente onde tem aqui um crescimento de dividendos, que pelo menos a gente espera que tanto as cotas quanto os dividendos acompanhem ali a inflação no longo prazo, então você tem que ter essa diferença em mente, né? Fundo imobiliário de papel é só aquilo e aquilo mesmo, ele está te pagando dividendo, também está te pagando ali a inflação junto do dividendo. No IFIX a gente espera não, porque esses dividendos não vão, é o aluguel apenas, né? E ele vai crescer esse dividendo. Então é importante que no fundo imobiliário de tijolo, no longo prazo, cresça ali os dividendos, tá? Bom, e aí quando a gente olha os imóveis, está totalmente diferente as performances também. Galpão logístico híbrido ali está quase que no 0 a 0. Aí fundos de fundos ali também está um pouquinho negativo, hedge fund um pouquinho aqui negativo. Aí vai aumentando, shopping center já está um pouquinho mais, renda urbana já está mais ali, laje corporativa aí já ficou azedo, 7,6%, e agronegócio está, questão do agro está sofrendo ali, se você for ver os fiagros vai estar bem ruim, né? Mas enfim, já está uma queda mais forte. Porque embora o home office não veio para dominar tudo, ele veio para abocanhar numa fatia, e quando você tira uma parte aqui do mercado, é a lei da oferta e da procura, né? Você está mexendo aqui, o home office diminuiu a demanda por lajes corporativas. Com isso, você mexeu na oferta da procura e é isso aqui leva um tempo para se restabelecer. É por isso que eu sempre apostei sim na recuperação dos shopping centers na época da pandemia e não apostava no laje corporativa. De novo, se você quer realmente um ganho de capital, você deveria estar olhando mais as ações na minha visão. Pode ter um fundo ou outra atividade corporativa bacana, sim, porque alguns imóveis realmente não vão deixar de ser procurados, mas você vai ter que fazer uma análise tão criteriosa ali, é mais interessante na minha visão nesses casos e mais ali mesmo para as ações. Bom, então nós já contextualizamos ações contra fundos imobiliários, agora chegou a hora da gente refletir. Será que vale a pena comprar agora fundos imobiliários? E sempre você tem que analisar o momento que está vivendo. Hoje eu vou dizer o seguinte para vocês, nós estamos no momento de aumentar a taxa de juros, isso causa uma pressão nas ações e nos fundos imobiliários de tijolo, né? Então os fundos imobiliários de tijolo têm uma forte pressão aqui por conta da comparatibilidade com a taxa, com a renda fixa, né? Enquanto as ações em peso no seu endividamento, ou seja, ações com maior crescimento e dívida tendem a sofrer mais do que ações pagadoras de dividendos e tudo mais, tá? Então, na verdade, muitas ações pagadoras de dividendos vão acabar sofrendo até menos do que fundos imobiliários de tijolo por conta dessa comparação que o pessoal faz com a renda fixa, né? Embora a renda fixa seja mais comparável com o fundo imobiliário de papel, o fundo imobiliário de papel tende a crescer os seus rendimentos ali, que estão atrelados ao CDI, Selic, né? Então, basicamente, nós estamos vivendo no momento de aumentar a taxa de juros, porém, quando seria o momento perfeito? Quando realmente nós tivermos uma visão, olha, a taxa de juros não vai aumentar a partir disso aqui. O que nós estamos acontecendo nas últimas semanas é o pessoal aumentando as projeções, era máximo 11,25 nesse ano, aí já é 11,75, a gente vai ter que ver onde vai parar. E na minha visão, não teremos uma janela muito longa disso aqui. Já teremos a definição disso. Inclusive, ao longo de 2025 mesmo, nós ainda temos a expectativa de voltar a cair e fechar o ano ali com 10,75 taxa de juros. Então, ou seja, nós estamos numa janela um pouco curta ali de definição. Então, talvez nesse momento seja pelo menos oportuno você ir reaportando os dividendos dos fundos imobiliários que você tem, de repente guardando um pouquinho de reserva de oportunidade para aquele momento onde você vê, olha, eu acho que a taxa de juros não passa daqui, porque mesmo ela continuando a aumentar, se já tiver essa visão certa de que ó, vai ali e depois começa a cair, realmente mais ali nítido isso, aí muito provavelmente os fundos imobiliários vão perder um pouco dessa pressão negativa. E aí quando começar a cair a taxa de juros, realmente
aí eles vão aqui ser beneficiados novamente. Se você gosta de como eu explico as coisas, considere conhecer meu curso de investimento. Lá eu vou te ensinar sobre fundos imobiliários, renda fixa, mas admito para vocês que o foco nosso é ações, tá? Então nós temos o curso de ações e também o curso de opções, que é onde você aprende a ganhar mais dividendos com as suas ações. Então, você quer ter essa visão completa de tudo que é investimento, você assina aqui os 2 cursos que está com preço promocional de R$ 925, eu vou aumentar para R$ 1.000, tá? No fim de semana. Então, domingo, provavelmente, eu vou estar voltando aqui ao preço de R$ 1.000, tá? Para saber mais do curso, acesse topações.com.br, tem um vídeo aqui que eu explico tudo sobre o curso. Um abraço e até o próximo. Valeu!